Vamos lá, então. Então, para essa aula de agora, a gente vai estudar aqui grupos de botões, button groups, ok? Vocês vão perceber que é muito próximo a botões, né? Mas a gente já tem um certo gerenciamento aqui, né, do agrupamento de botões. Então, eu vou de novo aqui, olha, né, criar, né, a minha página a partir aí, né, do try-it, né, usando os links CDN. A parte do Jumbotron estou apagando, né? E aí, olha, eu vou limpar de novo tudo aqui dentro, só deixando aí o container. Tá? Então, de novo, eu estou usando isso, né, para explicação, né? É diferente, né, das aulas anteriores, onde a gente já estava criando os sites. Então, a ideia aqui é fazer a explicação de fato, né, dos conceitos aí envolvidos, tá bom? Assim como eu fiz aí com a aula de botões, ok? Então, neste caso aqui, ó, vamos posicionar aí, né, no tutorial de grupo de botões, tá? Então, o Bootstrap 4, né, ele vai permitir aí que eu agrupe, tá, uma série de botões, né, e deixe eles juntos, ou numa única linha, como está mostrando no exemplo aqui, ou numa única coluna, tá? Eu vou poder colocar eles também na vertical, tá? Então vai depender muito do que eu estou querendo fazer, tá? Para isso, eu vou ter que agrupar os meus botões dentro, tá, de camadas, né? Então eu vou usar o elemento div do HTML, né? E aí eu vou adicionar uma classe btn group para adicionar então, né, o nosso agrupamento de botões, tá bom? Então essa é a intenção, né, para este exemplo, ok? Então eu vou mostrar aqui, olha, vamos dentro do meu container, né? Eu teria um div, eu teria um raw, quer dizer, eu teria um column, tudo mais, né? Mas de novo, eu vou fazer somente o div que eu preciso aqui, tá? E aí, para minha primeira camada, né? Então eu já sei que eu tenho que usar um class, tá? Um btn-group, ok? E aí dentro eu vou usar o meu agrupamento de botões. Então eu vou usar aqui, olha, ao invés de usar botões, né, como ele está usando ali, eu estou usando como hiperlinks. Facilita, tá, para nós, tá? Então vamos imaginar aqui que eu esteja fazendo, né, um agrupamento de botões, que isso eventualmente vai ser aí associado a uma tela do PHP para cadastrar informações, tá? Então que eu vou realizar uma operação de cadastro, tá? Então olha lá, cadastrar, né? Eu tenho aqui, né, o alterar e eu tenho aqui o excluir, tá bom? Se vocês olharem, não vai ter muitas diferenças, né, do que eu fiz anteriormente, tá? Sem muita diferença. Então eu venho aqui, ó, o class, tá? Eu vou estilizar isso, então, usando aí do btn. Se eu deixar somente btn, olha, né, para todos, olha só como que vai ficar, tá? Então estamos aqui dessa maneira. A ideia é ter justamente a cor. Então, btn aí, traço primário, btn, tá? Traço danger, btn aí, traço success, ok? Tenho aqui o meu agrupamento de botões, faltam mais, tá? Tenho aqui o meu agrupamento de botões. Essa é a ideia, né? Então, repare que, olha, anteriormente, tá? Quando eu coloquei os meus botões, cada um deles tinha aí uma certa separação, né? E repare que as bordas aqui, olha, eu vou aumentar o zoom, elas estão arredondadas. Mas está arredondada somente nas pontas, né? Aqui do cadastrar e do excluir. O alterar, ele está junto, tá? Então o button group faz justamente isso. Eu estou fazendo um agrupamento aqui de botões, né? Cada um aí com a sua função, tá ok? Então é importante ter isso muito claro. Se eu fizer 100, né? E olha só, vamos fazer 100. É fácil aqui, olha, é só copiar a parte interna, tá? E colocar aqui fora, tá? Vamos colocar fora. Vamos executar aí novamente, tá? Percebe-se, né, olha, que automaticamente ele fica separado, tá ok? Ele está separado, tá? E repare que, apesar de estar usando um div, né, eu vou colocar também aqui um div, tá bom? Sem nenhuma classe, tá? Não vou especificar nada. Simplesmente div. Só para ele ficar aí, né? Como a ideia é dividido em camadas, né? Então, olha só.
Eu vou precisar dar aí um certo espaçamento, mas eu quero que vocês observem isso, pessoal, né? Por padrão, o botão ele tem essa margem, né, na direita aí, né, de um modo automático, quando há um elemento, tá? Quando eu uso group, não, fica tudo junto, tá? Então percebam, olha, aí eu vou precisar aqui, pessoal, vamos usar o class, tá? Eu vou usar um MT margem top de 3, tá? Só para ele desencostar, aí, tá? Então ficou dessa maneira. Então reparem, a ideia do button group, olha, ele vem justamente aqui, olha, separando aí, né? Separando não, tudo junto, tá? Então eu não tenho aí esses arredondados nas partes internas. Então essa é a ideia do button group, tá? Quando eu vou utilizar ele, né, eventualmente dentro de um menu, eventualmente aí quando eu estou fazendo, né, na minha disposição, tá, da minha página, tá bom? Então essa é a primeira tag que eu preciso conhecer, tá? Eu posso facilmente, né, então no exemplo aqui, aplicar, né, a classe, né, btn group lg, né, lg de large, né, ou btn group sm, aí eu coloco todos eles ficam maiores ou todos eles ficam menores, tá? Então neste caso, olha aqui em cima, basta adicionar btn aí, né, group traço LG, tá? Então olha só, ficou aí maior, né? O BTN aí SM, tá? Ficou aí menor do que o normal, tá? Então reparem aí como que vai ficar. Então repare que a ideia é de adicionar, né? Olha, eu tenho já a camada, né? A classe BTN Group e adiciono um BTN Group Large ou SM. Para o default, não preciso adicionar nada, tá? É importante deixar claro isso. Um outro ponto muito importante, né, quando eu preciso, né, criar eles na vertical. Ah, mas quando que eu vou fazer isso? Olha, de repente, se eu tiver nessa disposição aqui, olha, tá, nesse tipo de disposição, eu posso vir a utilizar aí na vertical. Né? Depois, nos exemplos mais futuros, por enquanto de novo, a gente apresenta o conceito, mais adiante a gente cria de fato aí as nossas páginas, né, usando o conceito na prática. Mas o que eu vou fazer? Aí eu vou adicionar não, eu vou usar a classe btn group vertical. Justamente o que eu vou deixar para fazer aqui nessa opção para esses três que ficaram separados. Então eu vou tirar o SM, acho que a ideia já ficou aí bem clara, né? E eu vou usar aqui, né, o btn, vou manter o mt, porque de qualquer maneira ele fica separado do anterior, btn group vertical. Tá? Então, na mesma disposição que veio, olha, ele fica aí, né, numa disposição para nós, né, vertical. Tá, okay? Então, de novo, isso vai depender muito do que eu estou querendo fazer, né? E de novo, vai ficando mais claro isso, né, conforme a gente vai criando de fato os nossos exemplos. Então eu tenho aqui, olha, né, não estou usando nem large nem SM, então está o padrão normal, só voltando o meu zoom aqui no tamanho normal, olha. Então esse é, né, o meu BTN Group, tá? O padrão na horizontal, tá? Quando for vertical eu preciso especificar, tá? Então um ponto importante aqui, né, dentro do nosso exemplo. Aqui, né, a gente já passa a ter, né, a ideia, tá, de drop-down. Tá? A ideia de drop-down, muito semelhante ao que acontece no select, né, do HTML. Quando eu clico, tenho ali mais opções para serem escolhidas. Então vamos supor que aqui, né, eu queira clicar e ter aí outras opções, né, para executar. Okay? Então, de repente, eu preciso mostrar isso, né, associado, né, a um menu. A gente vai ver isso muito em menus, olha. Aqui em cima mesmo, olha, né, se eu clicar aqui, eu tenho aí um menuzinho. Tá? Então isso é muito presente em menus. Então, de certo modo, a gente já começa a trabalhar com menus, vai ficar mais claro aqui depois em naves, né, em navbar. Tá? Então repare que a gente ainda tem bastante coisa para ver até chegar menu, mas a gente já começa. Tá? Então é importante deixar claro isso aqui, olha. Tá? Então, primeiro, tá? Primeiro ponto, eu vou ter, né, o Next Button Grouping aqui, na verdade ele vem de um Button Group dentro de outro Button Group. Começa por aí. Tá? Então eu vou adicionar aqui um segundo, né, grupo dentro do primeiro.
tá? E aí, quando eu faço isso, eu vou adicionar, né, um botão, tá ok? Normalmente, joia, ou um link, né, o que for aí mais fácil, tá? Mas ele vai ter a estilização dele de botão e ele tem que ter uma outra classe aqui que é o drop-down-toggle, né, que é justamente aí, né, para dar este efeito. E aí o data toggle, né, eu vou colocar aí o valor drop-down, tá? Quer dizer, ele mostra para baixo. Ah, mas ele mostra para cima? Sim, a gente tem exemplos aqui do drop-up, tá? Mas aqui embaixo, olha, ele vai ter, acho que não é aqui que ele aparece, tem um momento aqui que a gente vai estudar o drop-up, né, que ao invés de mostrar para baixo, ele mostra para cima, tá? De novo, olha, aqui embaixo, ó, tá vendo? A gente tem drop-downs, a gente vai estudar bastante dos drop-downs aí, né, nas próximas aulas, tá ok? Mas vamos deixar o drop-up, né, mais lá para frente, tá ok? Por enquanto aqui, eu vou utilizar ele simplesmente dessa maneira. Aqui, né, o split button, né, o drop-down, ele vai ser muito parecido, mas vamos voltar aqui. Então eu vou ter que adicionar a classe drop-down-toggle, tá, ok? Que não é específica de botão, tá? Preciso deixar muito claro isso, não é específico de botão. A gente depois vai estudar com mais clareza aqui. E aí eu vou adicionar um atributo do meu elemento em questão aqui, do data toggle, e aí eu vou especificar que eu estou fazendo um drop-down, tá? Ou eventualmente vou estar fazendo, né, um drop-up quando chegar o momento, tá? Então vamos lá. Para o meu próximo exemplo aqui, e aí para ganhar tempo, olha pessoal, eu já vou dar um Ctrl C aqui, tá? Para ganhar tempo. Isso está dentro de um container, tá? E aí eu vou colocar ele dessa maneira, tá? Só para nós termos aí a nossa disposição, tá? Então vai ficar assim, beleza? Então neste caso aqui, olha, né, eu não vou me preocupar muito com quebra de linha, mas o que eu quero fazer aqui, olha, justamente é utilizar aí, né, essa camada que ela vai estar aí dentro, né, da própria camada que eu estou criando, ok? Então eu venho aqui, olha, eu vou abrir um div aqui dentro, tá? Então eu já vou abrir, já vou fechar, tá? Esse div, o class dele, já sabemos que será um btn group aqui, tá? E dentro dele eu vou ter que ter aí, né, alguns pontos importantes, tá? Então eu vou pegar justamente essa parte do excluir e vou trazer ele para cá. Se eu fizer simplesmente isso, então repare que eu recortei ele, né, daqui e trouxe para cá, tá? Para vocês verem aí, olha, como estamos. Diminuir o zoom. Então repare que tem muitas diferenças, né? Eu estou usando um btn group dentro de outro. Então simplesmente trouxe para cá. Nada demais, tá? E aí, olha, eu já sei que aqui dentro eu vou precisar de mais alguns parâmetros. Eu vou precisar primeiro de uma classe aqui, né, a mais, que é o drop-down, né? Opa, esqueci. Vamos voltar aqui, olha, drop-down toggle, ok? Pessoal, aqui, olha, eu jamais faço, né, os meus alunos decorarem isso, tá? Então, sempre-se à vontade de vir aqui copiar, né, e colar, tá bom? Eu vou vir aqui, olha, simplesmente assim, vou dar um Ctrl C, tá? Ctrl V. Então, usei aqui o drop-down toggle e o data toggle, ok? O que ele vai fazer? Ele já mostrou a seta para mim, tá? Claro que se eu clicar ele não está mostrando nada para mim. Eu preciso de mais uma camada que eu vou associar dentro desse btn, tá? Então o que eu queria aqui, olha, justamente mostrar, né, o drop-down aqui, tá? Neste caso aqui, se eu quero mostrar dentro, aí eu vou ter que utilizar, tá? Ponto muito importante, de uma camada, e aí eu vou ter que usar algumas classes de drop-down. A gente já vai adiantar aqui, olha. Drop-down menu, tá ok? Então uma camada que vai estar interna, e dentro eu vou precisar aí formatá-lo, tá? Com o drop-down item. Pessoal, aqui, olha, eu vou copiar para ganhar tempo, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai usar muito desse conceito, né, do Ctrl+C, Ctrl+V, porque aí eu vou fazendo e vou alterando conforme a minha necessidade, tá? Então, ao invés de ficar colocando tudo isso na mão,
É importante que eu entenda as classes que estão em questão, tá? Mas, né, eu posso vir aí, né, a utilizar isso normalmente, né, dentro aí da minha necessidade. Então eu estou associando isso ao excluir, né? Aí o excluir eu vou deixar aqui, por exemplo, desativar, né? Ou melhor, um sim e não, né? Vamos imaginar que isso é uma confirmação, tá bom? Vamos dar um run. E aí repare que, olha, a ideia é justamente essa, olha. O drop-down menu, né, é justamente essa camada que se abriu, tá bom? E aí dentro eu estou mostrando as minhas opções. Isso a gente vai ver, olha, ele está bem simples. Se a gente olhar aqui em cima, né, do Bootstrap, no nosso site, quando eu mostrei ele, né, olha, ele pegou aí, né, ele abriu bem mais informações, né? A gente pode, a gente vai construir aí também dessa maneira. Ele só está disposto aqui em colunas, né? Então a gente pode trabalhar aqui dessa maneira, tá? Então essa é a ideia, tá, do drop-down, tá? Então primeiro que eu tenho o nesting, né, button group, eu tenho um grupo de botões dentro de outro grupo de botões. E o primeiro item, né, ele precisa ter a classe drop-down toggle e o parâmetro data toggle, né, com o valor drop-down, tá? Pessoal, drop-down a gente vai estudar nas próximas aulas aí com mais detalhes, com mais cuidados, né? Eu preciso dominar bastante disso, né, para depois criar os menus aí, né, mais complexos da maneira aí que, né, for necessário para o meu site, tá bom? Então essa é a nossa ideia aqui. Na sequência, eu vou ter aí o split button, tá? Drop-down, ok? Na verdade, o split ele vem na mesma ideia, tá? Exatamente na mesma ideia, tá? Então eu tenho aqui, olha, a ideia do split é que ele ficou sem um valor, só isso, tá? Então o valor aqui repare que no exemplo, olha, ele usou button, né? Eu usei hiperlink, tá bom? Sem problema algum, tá? Seja button, seja hiperlink, sem problema algum, tá? Então vamos deixar aí dessa maneira. O split, se vocês observarem, isso é um grupo de botões, onde o primeiro está escrito Sony aqui, né? E o segundo, ele não tem um valor definido. Então, para fazer o split, olha, aonde está o excluir, eu tiro a palavra excluir. Pronto, ficou aqui dessa maneira. Claro que talvez a ideia é ficar emendado aqui no alterar, e já que o alterar está no danger, né, eu colocaria ele aqui na cor vermelha. Então ele dá essa ideia, né, justamente aí de split. Mas repare que ele continua sendo o drop-down, apenas sem um valor para exibir. Somente isso, tá bom? Então o resto continua igual. Tá? Ele está usando aqui, né, o span caret aqui, né, justamente para poder mostrar aí a setinha. Mas repare que nem foi necessário, né? Olha, continuou, eu não usei aí esse caret. Então até desnecessário aqui, não precisou. Se for aí um grupo na vertical, o que muda? Aqui em cima, o resto permanece igual. Tá? Então, sem muitas dificuldades, se eu quiser usar esse exemplo na vertical, tá? Eu vou voltar aqui, pessoal, o excluir, e vou voltar aqui, né, o success, tá bom? Vou deixar ele assim. Se eu quisesse ele na vertical, olha, basta colocar aqui em cima, né, button group vertical. Tá? E aí ele continua aí igual, tá? Claro que a gente vai tendo algumas diferenças, né, no alinhamento, tudo, mas são detalhes aí que a gente vai acertando. Embora aqui, né, olha, ele tem um MT, tá? E aqui embaixo não tem, por isso que ele ficou esse desnível aqui, tá bom? Então, caso eu quero na vertical, continua tudo igual, né? O que muda é no primeiro, né, BTN Group, tá bom? Se eu tiver que colocar aí lado a lado, né, então a gente já viu isso, tá? Então inline aí, né, por default, eles vêm inline, né? Então vocês viram que automaticamente, olha, eu dei Ctrl C, Ctrl V, todos eles ficaram na mesma linha, tá? Eu não fiz uma quebra de linha com um P, com um BR, nem nada, tá? Então esse é o padrão, tá? Então, se eu quiser separar, aí a gente vai usar, então, de outras técnicas para fazer isso, tá? Então, esse foi o padrão aí, né, quando eu tenho vários grupos, justamente essa é a nossa intenção, tá bom? Então, com isso, nós finalizamos aqui
Essa parte de grupos de botões, a gente vai utilizar isso bastante aí, né, para as nossas aulas também aí, com essa parte de drop-down, que mais adiante nós vamos estudar, tá bom?